mas nós temos uma palavra para você. E hoje eu vou agora, né, apresentá-los a vocês essas bênçãos. Essa daqui é a Sofia Ágata. Essa daqui Sofia Vitória. é tudo Sofia? E esse aqui é meu filho Daniel. Felipe. Daniel? Felipe. Que nome artístico bonito, né? Eu que coloquei. Então, galera, nós estamos aqui nessa live para poder falar um pouco sobre a vida, falar um pouco sobre momentos felizes, momentos que muitas das vezes pessoas não dão muita significância, né? Momentos que, de repente, que para alguns é insignificativo, mas nós sabemos que esse momento que nós estamos aqui, sabe, já comemos cachorro quente. Quem comeu cachorro quente aí? Eu. Já comemos um docinho que veio lá de Minas Gerais, um biscoito. É o que mesmo? Biscoito de canela com chocolate. Canela com chocolate, diretamente de Minas Gerais. Nós somos cariocas e queremos mandar um abraço para todos mineiros e dizer que os sabores que vocês fazem aí são realmente diferenciados. É comida, é queijo, é muita coisa gostosa que os mineiros sabem fazer, que nós cariocas apreciamos. Muito bom, vale sempre comer novamente, repetir, porque é muito bom. Mas a ideia, né, da nossa conversa hoje é essa: valorizar, priorizar momentos. E para me chegar até aqui, estar entrando nesse assunto, é porque é mais uma experiência minha, né? Eu tenho 3 filhos, né? Um se apresentou, esse lourinho aqui. Eu acho que ele queria pintar uma coisa, alguém falou, não sei se ele chegou a comentar, mas eu não ia deixar, né? Queria pintar o cabelo de vermelho. Eu falei, vem cá, você faz parte lá do negocinho lá dos caras lá, o que é esse nosso cabelo vermelho? Não, no máximo, deixa lourinho, né? O Xuxinho Meneghel. Mas mesmo assim eu não gosto dessas coisas aí não, apesar que quando eu era pequeno a gente pintava o cabelo de louro também, e a gente não pode ser muito severo, né? Porque a gente tem uma mania muito grande de, quando a gente chega na nossa fase adulta, a gente quer fazer as coisas e proibir nossos filhos de fazer. Então eles têm que ter também a experiência deles, desde que seja algo saudável, algo que não vai trazer nenhuma má influência, né, e descaracterizar, né, a criança, porque eles são criança, e a natureza deles, né, respeitar essa questão da fase deles de criança, adolescência. Então, se é criança, tem que viver como criança, se é adolescente, tem que viver como adolescente, e adulto vive como adulto. Então, tudo existe uma fase, nós não podemos antecipar. Não dá para ser também bonzinho o tempo todo, deixando que os nossos pequeninos fazem ou venham fazer aquilo que eles acham que é melhor. Na verdade, eles não são. Uma coisa muito interessante que eu quero rapidamente falar aqui, e batendo nessa tecla, onde eu falei que a gente não pode deixar eles fazerem, é justamente eu pedi, tá? Eu fiz um pedido a eles, eles aceitaram, porque senão eles iam me processar com direitos autorais, né? Botando a imagem deles, eles começaram a reclamar, porque geralmente quando eu faço um vídeo eles se escondem, não querem ser gravados, tampa o rosto. Então eu pedi permissão, mesmo sendo adulto, respeitando o espaço deles, eu pedi permissão para que eles viessem gravar um vídeo comigo. É tão interessante essa questão na educação, é tão importante, né, para que eles possam ver o nosso exemplo, e muitas das vezes nem todos os pais são exemplos. Eu vou dizer para você, eu não sou um pai perfeito, tenho muitas falhas, já errei muito, mas na vida, a vida é feita de, como se fosse um GPS, né? A gente sempre precisa recalcular a rota. Quando a gente sai da rota, a gente precisa recalcular. Então, quando a gente vê assim, poxa, eu não tô sendo paizão, não tô sendo uma mãezona, né? Não tô sendo um bom pai, não tô sendo uma boa mãe, a gente precisa recalcular a rota, porque eles dependem de nós, eles precisam do nosso exemplo, eles precisam de uma palavra, eles precisam de aconselhamento, nós precisamos ter paciência com eles, porque geralmente quando uma pessoa cresce, ela fica muito sem paciência,
ela sempre quer dar muita lição de moral nos pequenos e esquecem, né? Acaba caindo no esquecimento que um dia nós também fomos crianças, né? Desejo desenfreado, tem que ter o pai para poder frear, né? Algumas atitudes que podem trazer, sabe, para a vida deles e vir no futuro prejudicá-los. Então a gente precisa sempre estar com muita paciência, aconselhando, conversando. Mas tem uma aqui que está escondida, não quer aparecer. Tem que aparecer, cadê ela? Dá um oi aí, não esconde o rostinho não, tô te vendo. Então a gente precisa se posicionar mediante aos nossos pequeninos. Fizeram royalty, não sei expressar muito bem essa palavra, mas eu creio que é isso. É como se fosse um Big Brother, mais ou menos assim, né? Infantil, não sei se vocês chegaram a ver. Não sei se alguém ouviu o comentário que teve. E colocaram, acho que foram 20 ou 30 crianças dentro de uma casa, um sítio. E deixaram elas se virarem, né? Gente, não deu certo. Muitas crianças tiveram problemas de saúde lá dentro. Passaram muito mal, porque não tinha horário para dormir. As crianças só queriam comer besteira. As crianças não se alimentavam da forma correta e vimos perfeitamente que foi um fracasso, né? Um reality infantil. Não tem condições. E isso eu aprendo. Isso já deixa mais uma lição para nós adultos, que temos que ter total responsabilidade e domínio sobre as nossas crianças. Quando eu falo de domínio, eu não falo ser dono. Quando eu falo de domínio, eu não falo que nossos filhos têm que fazer tudo o que nós queremos. Existe uma personalidade em cada um deles, existe uma forma de pensar de cada um deles. Algumas coisas eles vão puxar a nós, não simplesmente só na questão física, nem algumas coisas em relacionado a caráter. Eles vão puxar, mas tem muitas coisas que não são parecido de forma nenhuma conosco, que somos pais. Tem coisas que está inserido já na questão da família, dos avós, né? Essas coisas genéticas. É muito interessante, né? Nós entendermos isso da melhor forma para que a gente possa agir, para que a gente possa saber aplicar, né, o conhecimento, a disciplina e fazer que essas crianças elas se tornem, né, venham se tornar, né, uns adultos equilibrados, adultos que venham ter capacidade de enfrentar o mundo, capacidade de lidar com o não, lidar com os obstáculos, lidar com as adversidades da vida, lidar com os problemas e os embates que vão vir no decorrer da caminhada de cada um deles. Eu quero fazer aqui uma pergunta a cada um, tá? Vou fazer aqui agora. Eu vou perguntar a essa daqui, a Sofia Loren. Gata. Eu vou perguntar ela aqui. Sofia, o que você sonha? Qual é o seu sonho? E o que você quer ser no futuro? O meu sonho era ter Mais alto. Não consigo falar. O meu sonho era ter um telefone. Era não, é ter. É ter. E ser médica. Ela quer ser médica. Ela quer ser médica. E um telefone, deixa pra lá, ainda é novinha ainda. Vamos respeitar. E Meu você? sonho é ter uma penteadeira e cozinheira, ser cozinheira. Você quer ser cozinheira? Uma Masterchef? Ela quer ser Masterchef. E agora aqui eu vou perguntar ao Lourinho, que é meu filho, Daniel Felipe, o que ele quer ser no futuro. Fala, bonitão. Quero ser jogador de futebol e o meu sonho é... Eu tô esperando, o pessoal tá te ouvindo ali, ó. O pessoal tá te ouvindo, vai, fala. jogador de futebol e meu sonho é ter um carro. Qual carro? Ferrari. Ah, eu sabia. Todo jogador quer ter uma Ferrari.
É um sonho muito alto que ele vai ter que trabalhar bastante, focar, ser determinado, e esse objetivo vai fazer, né, ele, se ele quiser, ser um cara completamente doutrinado, né? Ele vai ter que doutrinar todas as suas emoções. Porque até então, eu sei que existe hoje vários meios, né, que não são legais para poder alcançar tudo isso, e não preciso nem expor aqui, você sabe, que é um meio ilegal de conquistar coisa. Mas para quem quer trabalhar, para quem realmente, né, quer ganhar de forma justa, né, o seu dinheiro e poder assim realizar seus sonhos, não vai ser uma tarefa fácil, vai ser uma árdua tarefa que ele vai precisar de dedicação. E o princípio, né, na verdade o principal de tudo é muita, mas muitíssima disciplina. A disciplina é que faz o ser humano chegar aonde ele quer. Sem essa disciplina, as portas podem até estar abertas, mas se você ganha 10 mil e você gasta 15, certamente não vai chegar a lugar nenhum, não vai conseguir conquistar aquilo que tanto idealizou. Mas eu torço pela Sofia, as duas Sofia que estão aqui, eu torço, lógico, pelo meu filho Daniel, para que ele venha a ser um exímio jogador de futebol, talentoso, tanto como o Neymar, ao sonho do pai, né? Sempre quer ver, né, as coisas melhores, tanto como o Neymar, e que ele possa não só comprar uma Ferrari, mas comprar aquela Ferrari puro sangue. O Uruan estava com uma daquelas, se eu não me engano, o Uruan, algum rapaz aí estava com uma Ferrari puro sangue, que é muito cara, e certamente vai ter que trabalhar muito. Mas vamos lá, aonde eu quero chegar aqui com tudo isso? A live de hoje não vai ser extensa, é uma live curta, tá? Temos que saber, temos que desejar, temos que querer, na verdade, viver isso aqui. Muitas pessoas desprezam esse momento, muitas pessoas desprezam. Eu já desprezei muito, sabe? Porque a gente acaba entrando num campo, né, quando nós chegamos numa fase adulta, e achar que os filhos já estão praticamente criados e não estão. Porque a fase considerada para maior de idade, todos nós sabemos, segundo a lei, segundo o estudo, segundo as informações que nós aprendemos na vida, a criança ela só é considerada como adulta quando ela completa os seus 18 anos de idade. Então, mediante ainda é uma criança, ainda é um adolescente, e certamente vai precisar de todo o apoio dos pais, vai precisar da educação, vai precisar que o pai tenha paciência para poder ensiná-los. E, claro, que todo o ensino, que todo o sacrifício que é gerado através de você que é mãe, através de você que é pai, com certeza, bem aplicado na vida dos seus filhos, eles vão poder ter a escolha. Por quê? Depois de ter aprendido, eles vão ter o poder da escolha. Porque eu aprendo que a vida, que por mais que eu ensine, por mais que eu passe todas as informações, e diga até mesmo para eles assim, eu não vivi isso, e gostaria que você vivesse, gostaria que você, sabe, abraçasse essa oportunidade que você está tendo, e essas experiências amargas que eu tive no passado, eu não gostaria que você passasse. Então você já tem o pai, você já tem a mãe como exemplo, então eu gostaria que seu futuro viesse, sua vida por inteira viesse ser melhor do que a minha. Eu acho que esse é todo o sentimento de um pai, todo o sentimento de uma mãe. Você também que é padrasto, de repente você que não pôde ter filho por algum problema, tá? Você que é estéril, tá? Eu estou falando isso para poder, de uma forma bem abrangente, para que todos possam entender que de repente possa ter um filho adotado. O sentimento é o mesmo, a dedicação é a mesma, tá? O trabalho que você vai ter é o mesmo, não muda em nada. Não é porque você é padrasto ou que seu filho seja adotado, a sua dedicação ela é única.
né, trabalhar, ensinar para que os seus filhos venham ser uma bênção no futuro. E esse momento, ele é muito interessante. Não é o cachorro quente que nós comemos que fez a diferença. Não é simplesmente a massagem que eu recebi aqui nos meus pés que fez a diferença, mas sim pelo momento de estar presente com ele. O momento de estar presente com elas. Elas não são minhas filhas, mas fazem parte aqui da família. Então esse momento que nós estamos aqui vivendo é o momento onde eles vão te observar. É o momento que eles vão olhar para você. É o momento que eles vão ficar sempre extraindo algo da sua vida. E há quem diga que não. Não duvide disso. Eles estão sempre te filmando. Eles estão sempre gravando as suas atitudes, seus comportamentos, suas falas, suas decisões. E isso vai trazendo sobre a vida deles a forjação de um caráter. E a criança hoje, nos dias que nós estamos vivendo, todos os adolescentes, todos os menores de idade, hoje estão vivendo uma vida muito difícil. Difícil no sentido de que essa nova geração está muito fraca, essa nova geração está muito dependente, essa nova geração está muito sensível. Qualquer tipo de embate, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de coisa que venha atrapalhar a sua caminhada, eles já se abatem, se entristecem, se recolhem num quarto. Alguns ficam até depressivos mediante a tudo isso que tem acontecido. Por quê? Talvez o pai não teve um bom convívio com seus pais, não foram bem educados, não tiveram o amor que de repente você tem hoje. Mas se você tem um pouco de amor no seu coração e aprendeu alguma coisa de boa com seus pais, eu tenho certeza que o melhor você vai querer dar para os seus filhos. Então, valorize sempre esse espaço. Valorize esse momento. Vá até teu filho, vá até tua filha, dê um abraço nele, diga para eles que você os ama, diga para eles que eles são importantes para vocês. É isso que nós estamos precisando, é isso que nós estamos numa completa dependência. Minha mãe nesses dias me chamou muita atenção, falando que pouco eu falo com meus filhos, pouco vejo meus filhos, e eu não posso rebater, é uma verdade, né? Eu já tive muito tempo com eles, como eu sou separado da mãe deles, né? E eu estava um pouco distante, então não é que eu deixei de amá-los, não é que meu coração se esfriou. Então a gente acaba entrando num ciclo de tarefas, de coisas, e o bem mais precioso que Deus nos deu são os nossos filhos, que tanto na Bíblia está escrito que os filhos são herança de Deus. Filhos são heranças do Senhor. É eles que vão dar continuidade. Perdão. É eles que vão dar continuidade à nossa geração, eles que vão dar continuidade, né, à geração da minha família, né, que são nossas proles. Então, valorize, tá? Você que de repente se esfriou, porque isso acontece, eu não estou aqui para te julgar. Você que de repente se distraiu por algum momento e não consegue mais chegar, né, no teu filho, dar um abraço nele, não consegue chegar na tua filha e dar um abraço nela. Faça isso hoje, tá? Nós não sabemos o dia do amanhã. E até porque muitas das vezes tem crianças que verbalizam, tem crianças que se manifestam e pedem esse carinho, pedem essa atenção, mas tem algumas crianças que elas não manifestam, elas ficam quietas, porque elas estão esperando uma atitude sua. Elas estão esperando você se prontificar e fazer isso. Tem crianças que não é que quer dizer que elas são melhores do que outras crianças, mas umas têm uma inteligência mais apurada, né? São mais detalhistas, são mais observadoras. E outras devem pensar até que a gente não pode subestimar uma criança, tá? Não se subestima uma criança.
tá? No mesmo tempo que uma criança ela é inocente, no mesmo tempo essa fase, tá, de criança que ela está em desenvolvimento no seu caráter e ela está absorvendo tudo e de todos. E a sua tarefa é fazer que nessa questão de filtração, nessa questão de absorção que elas estão fazendo de tudo e de todos, é que você tem que ajudar a eles a filtrar aquilo que eles estão absorvendo. Porque eles ainda não sabem lançar para fora aquilo que é negativo. Eles são dependentes de você para expelir aquilo que é mal, aquilo que não é agradável, aquilo que não vai trazer honra à vida deles. Então os pais, eles têm a responsabilidade de filtrar os pensamentos dos seus filhos, ensinando o caminho da verdade, né? E como diz a própria palavra de Deus, como está escrito no livro de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 22, verso de número 6, está escrito: ensina as crianças, no caminho que se deve andar, para quando eles envelhecerem, eles não venham se desviar dele. E quando eu estou falando ensinar o caminho que se deve andar, não é o caminho só da presença de Deus. E quando eu digo só, não é diminuindo a Deus de forma nenhuma, porque Deus é soberano. Quando eu digo só, porque nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Nós temos que ensinar que existe um Deus que ama cada um deles e também devemos ensinar eles que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então existe um equilíbrio espiritual e um equilíbrio físico. E as crianças precisam entender isso. Então ensine, porque dentro desse ensinamento que você, pai, que você, mãe, vai poder dizer assim: os meus filhos são um orgulho para mim. Os meus filhos são os meus tesouros. Eles não vão deixar de ser um orgulho, eles não vão deixar de ser filhos, mas podem deixar de ser orgulho. Porque se você não ensinar e seu filho se escambiar, ir para outra direção, fazer aquilo que não é agradável aos seus olhos, fazer aquilo que não é agradável mediante a lei dos homens, mediante aquilo que é correto, aquilo que é coerente, eles não vão deixar de ser seus filhos, mas eles vão deixar de ser orgulho. E você que é pai e você que é mãe não vai querer ter um filho que traga desonra. Você vai querer um filho que traga honra. Até hoje, eu tenho alguns problemas na minha vida para resolver. E eu tenho certeza que minha mãe, vendo esses problemas que eu tenho para resolver, não agrada e não traz honra. Então, eu preciso melhorar, eu preciso resolver. Talvez eu não possa ser exemplo, talvez eu não sou exemplo, nem aqui dentro da minha casa e nem em lugar nenhum. Mas eu não estou aqui como falso moralista ou hipócrita, que significa ator, mas eu estou dizendo aqui a verdade. Essas verdades, elas servem para mim. Essas verdades, elas servem para quem quiser absorvê-las. Eu falo sempre e repito: absorva. E Paulo vai escrever: retenha aquilo que é bom. Então eu quero deixar para você essa palavra nesta noite. Nosso canal aqui é um canal chamado Mente Pensante. E se você pensou, raciocinou no seu coração, na sua mente, e você ainda vai processar tudo que está sendo falado aqui e quer aplicar na sua vida, não olhe para mim, mas olhe para aquilo, observe aquilo que está sendo falado. E se você acha que tem coerência, se você acha que tem lógica, você vai absorver, vai aplicar na sua vida, e se for bom, pode ter certeza, você vai colher resultados. Um abraço a todos, siga-nos, curta e compartilha. E até mais. Cadê vocês? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.